Bueno, seguimos un día más de congreso Seguimos mais um dia deste congresso, donde nos estamos llenando de la palabra de Dios onde estamos a ser plenos com a palavra de Deus y recibiendo el lema sabiduría. e a receber acerca do lema sabedoria. Aleluya, Señor, Dios mío. Hoy Ah. queremos, Señor, llenarnos de tu palabra. Senhor meu Deus, hoje queremos encher-nos com a tua palavra. Abre, Señor, la ventana de los cielos. Abre as portas dos céus, Senhor. Derrama tu lluvia, Señor. Derrama a tua chuva, Senhor. Tu lluvia de palabra, bendito Dios. Chuvas da tua palavra, meu bendito Deus. Señor, para llenar nuestro corazón, Para que, Senhor, enche o nosso coração quitar toda sequedad e retirar toda a sequia y llenarnos, Señor, de tu agua bendita. e encher-nos com a tua água que é bendita. Señor, ese agua que nos llena, bendito Dios, Señor. Essa água que nos sacia, bendito Deus. Señor, que nos trae sabiduría, entendimiento. Que nos traz sabedoria e entendimento. Señor, llévate toda sequedad. Senhor, retira de nós toda a sequia, Señor, toda piedra de tropiezo, bendito Dios. tudo aquilo que seja pedra de tropeço. Señor, y pon un corazón entendido Senhor, e dá-nos um coração entendido para poder comprender tu palabra. para poder entender a tua palavra, Señor, para poder, Dios mío, recibir Para- el pan, para poder receber o pão, Señor, el maná que tienes preparado para nosotros. o maná que tu tens já preparado para nós. Derrama de tu alimento, Dios, Derrama, Senhor, do teu fogo, Senhor. en el nombre de Jesús. No nome de Jesus. Amém. Jesús. Gloria a Dios. Glória a Deus. Vivimos tiempos donde tenemos que aprovecharlos. Vivemos tempos nos quais os devemos aproveitar. La palabra habla de que vivimos tiempos peligrosos, violentos, A palavra de Deus ensina-nos que estamos a viver tempos que são perigosos, que são bastante violentos. pero la palabra de Dios nos habla de que debemos de aprovechar el tiempo. Mas a palavra de Deus apela-nos a que nós aproveitemos o tempo. Ayer comencé a compartir sobre el ver y conocer el pueblo de África. Ontem compartilhei convosco acerca de ver e conhecer o povo aqui em África. Compartía de que es muy diferente al pueblo de Europa. Compartilhei que era muito diferente ao povo de Europa. No es un pueblo mejor ni es un pueblo peor, sino es un pueblo diferente, culturas diferentes. Não é que seja um povo melhor ou pior, mas sim um povo com culturas diferentes. Ayer hablaba de que lo que me llamaba la atención era la alegría que hay en este pueblo. Ontem falava acerca daquilo que me chamava e despertava a atenção, era a alegria deste povo. Algo que me llama la atención también es el tiempo, cómo se ocupa en África, aquí en esta tierra. E algo também que me desperta muito a atenção é o tempo, de que forma se ocupa o tempo aqui nesta nação e aqui neste continente de África. Y algo que veo es que no se aprovecha el tiempo. E uma coisa que deteto é que na realidade não se aproveita o tempo. Yo antes de conocer a Dios E eu antes de ter conhecido ao Senhor, perdía el tiempo, desaprovechaba el tiempo. estava a perder o tempo, estava a desaproveitá-lo. Trabajaba en el mundo, Trabalhava no mundo, pero ciertamente estaba perdido y no aprovechaba el tiempo. mas no entanto estava certamente perdido e não estava a aproveitar o tempo. Cuando recibí a Jesús en mi vida, Quando recebia Jesus na minha vida, nació algo en mi corazón y era aprovechar el tiempo, buscar a Dios. algo nasceu no meu coração que era aproveitar o tempo, buscar Deus. Para mí, lo que no sea buscar a Dios, estar cerca de Dios, vivir para Dios, Para mim, tudo aquilo que não seja buscar a Deus, estar perto de Deus, viver perto com o Senhor e caminhar com Ele, es perder el tiempo. é desperdiçar o tempo. Amén. Amém? Allí en Europa se le dedica poco tiempo a buscar a Dios. Aí, na Europa, na verdade, dedica-se muito pouco tempo a buscar a Deus. 24 horas al día la gente busca, cuando sobra el tiempo es cuando buscan a Dios. 24 horas ao dia, somente buscam ao Senhor quando lhes sobra um bocadinho de tempo. El Señor dice que lo busquemos en todo momento. Mas o Senhor diz-nos que busquemos-lo a Ele em todo o tempo. Porque Dios tiene un atributo y es omnipresente.
E um dos atributos de Deus é que Ele é omnipresente. Él está en todos los lugares. Ele está em todos os lugares. Él está en todos los países, en todas las ciudades. Ele está em todos os países, nações e cidades. Él es omnipresente. Ele é omnipresente. Pero tú tienes que saber que Él está ahí. Mas tu deves saber que Ele está aqui. Y la palabra dice buscar a Dios. E a palavra incita-nos a que busquemos a Deus. Amén. Amém? Quiero compartir unos versículos. Quero compartilhar convosco uns versos. Salmo 14, No livro dos Salmos, no Salmo 14, versículo 2. no verso 2, diz: O Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Amén. Amém? Hemos compartido bastante que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Compartilhámos bastante aqui acerca de que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Amén. Amém? Saber que Dios está ahí. Saber que Deus está aí. Saber que incluso estemos solos o pensemos que nadie nos ve, Dios sí nos ve. Saber que mesmo estejamos sós e pensemos que ninguém nos vê, Deus está presente e nos vê. Y eso nos crea tener un temor, un respeto a hacer las cosas bien. E isso deve criar em nós um temor, uma reverência acerca de fazer bem as coisas. Sabiendo de que Dios está ahí. Sabendo que Deus está presente, está aí nesse lugar. Amén. Amém? Pero fíjate, dice que para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Mas vê bem que o Senhor olhava desde os céus para ver se existia alguém entendido que buscasse a Deus. Si había alguien sabio que buscara, que supiera que no hay nada más importante que buscar a Dios. Aqui o entendido significa alguém sábio que entendesse que era primordial buscar a Deus. Por eso, principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por isso o princípio da sabedoria é o temor a Deus. También dice la palabra que cuando entres a la casa de Dios, Por isso a palavra também nos ensina que quando entremos à casa do Senhor, seas pronto para sejamos prontos para escuchar. ouvir. Amén. Amém? Más que para hablar. E tardios para falar. Parece que cuando buscamos sabiduría y entendimiento es para tener palabra, para tener revelación, para poder hablar y poder dar discurso. Parece que quando buscamos entendimento e sabedoria de Deus, parece que é para que possamos ter discurso, para ter palavra. Ah, qué hombre más sabio, cómo habla, cómo entiende, cómo sabe. E olhamos e dizemos: oh, como é mais sábio, como ele fala, ele entende, ele sabe. Pero dice el Salmo que Dios desde los cielos buscaba a ver si había algún sabio que escuchara, que buscara. Mas diz a palavra que o Senhor olhava desde os céus a ver se havia alguém sábio, com entendimento, que buscasse a Ele. Amén. Amém? Yo me gozo cada día cuando, estando solo o estando en cualquier lugar, Eu me regozijo a cada dia que, mesmo quando estou solo ou estando em qualquer lugar e situação, cuando voy en el coche o cuando estoy trabajando, quando vou a conduzir no carro ou quando estou a trabalhar, siempre hago una pregunta y digo: Dios, ¿estás aquí? e faço sempre uma pergunta, é a mesma: Deus, estás aqui? Y Dios me responde: sí, yo estoy aquí E contigo. Deus responde: sim, eu estou aqui, eu estou contigo. Eso me da seguridad, E isso transmite-me segurança, eso me da paz, isso dá-me paz, eso me da el saber que todo lo puedo porque Él está conmigo. e isso dá-me aquele saber que tudo posso porque Ele está comigo. Y allí donde vaya, E aí Él onde estará eu vá, conmigo. Ele está comigo. Amén. Amém? Sabiduría es buscar a Dios. Sabedoria é buscar-lhe a Deus. Sabiduría es aprovechar el tiempo. Sabedoria é aproveitar o tempo. Sabiduría es que Dios nos desata de todas nuestras ligaduras. Sabedoria é saber que Deus nos libera de todas as nossas ligaduras. Sabiduría es entender la misericordia de Dios, la gracia de Dios en nuestra vida. Sabedoria é entender a misericórdia e a graça de Deus nas nossas vidas e sobre as nossas vidas, Para poder entender de que tenemos comunión con Dios para que possamos entender que nós temos comunhão com Deus y de que en cada momento busquemos la presencia de Dios en nosotros. e de que a cada momento devemos buscar a presença de Deus em nós. Amén. Amém? Yo me hacía esta pregunta: Eu fazia-me esta pergunta: si Dios es omnipresente, se Deus é omnipresente, ¿cómo que a veces no lo encuentro? como é que acontece que às vezes parece que não o encontro? ¿Te sucede a ti? Acontece isso a ti? A mí me ha acontecido muchas veces. A mim me aconteceu várias vezes. Dios está en todos los lugares, Deus está em todos os lugares, pero tú estás en la sintonía con Dios, mas será que tu estás sintonizado com Deus? o así en lo que tú haces durante todo el día, toda la semana, Ou será que aquilo que tu fazes durante todo o dia e toda a semana
no cuentas o no sabes que Dios está ahí Não estás a contar ou não sabes que Deus está aí y buscas tu propia inteligencia, e procuras a tua própria inteligência, tus ojos están puestos en el suelo, os teus olhos estão colocados sobre a terra, te afanas, te preocupas, tens anseios e tens preocupações, llegas con ansiedad, ficas com ansiedade, te das cuenta de que no llegas a poder solucionar o tener la fuerza suficiente de poder solucionar los problemas. começas a notar que não tens as forças suficientes para encontrar soluções para os problemas, No buscas a Dios, então não buscas a Deus. no sabes que Dios está ahí. Não sabes que Deus está aí presente. Dios es nuestra ayuda. Deus é a nossa ajuda. Amén. Amém. En el libro de Isaías, No livro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, no capítulo 55, verso 6, diz assim a palavra do Senhor: buscai ao Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. amén. Amém. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscai ao Senhor enquanto Ele pode ser achado. Llamadle en tanto que está cercano. Chamai-lo enquanto Ele está cerca. Dios es omnipresente. Deus é omnipresente. Él está en todo lugar, Ele está em todos os lugares, pero a veces no está cercano. mas muitas vezes não está cerca. El pueblo de Dios O povo de Deus estuvo cautivo durante 400 años. esteve em cativeiro durante 400 anos. Estuvo cautivo por el pueblo de Egipto Esteve em cativeiro pelo povo de Egito y fue un pueblo que se olvidó de buscar a Dios. e foi um povo que durante esse tempo de cativeiro esqueceu-se de buscar ao seu Deus. Era un pueblo escogido, era Fue- el pueblo de Dios. E no entanto era o povo escolhido, era o povo de Deus. Era el pueblo que había sido llamado por Dios para que Dios viviera en medio de ellos. Foi aquele povo que foi escolhido e chamado por Deus para que Deus vivesse no seu meio. Pero ellos se olvidaron de Dios. No entanto, eles esqueceram-se de Deus. E incluso pasándolo mal, estando en esclavitud, se olvidaban de que Dios estaba ahí. Inclusive, quando estavam passando maus momentos, estando em escravidão, esqueceram-se de que Deus estava aí presente. Hasta que llegó un momento que clamaron a Dios y Dios respondió. Até que chegou o momento no qual eles clamaram a Deus e Deus ouviu o seu clamor e respondeu. ¿Qué sucede? Que Dios se aleja. O que é que acontece? Será que Deus fica longe de nós? Yo creo que nosotros somos los que nos alejamos de Dios. Eu, mais bem, creio que somos nós que nos alejamos de Deus. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nos aleja de Dios? O que é que nos separa, que nos faz separar de Deus? Pues nos separa el pecado, É o pecado aquilo que nos separa de Deus. nos separa el amor que no sea Dios. Separa-nos todo aquele amor que não seja o amor a Deus. El primer mandamiento es amar a Dios con todas nuestras O fuerzas, primeiro mandamento é amar a Deus com todas as nossas forças, con todo nuestro corazón. com todo o nosso coração. El segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo. E o segundo é amar ao nosso próximo. Y nosotros nos alejamos de Dios. E nós, no entanto, alejamos-nos de Deus. Entramos en el engaño del mundo y buscamos otras cosas antes que buscar a Dios primeramente. Caímos no engano do mundo e começamos a buscar outras coisas em vez de procurar primeiramente a Deus. Y el Señor dice, buscarme mientras Él esté cercano. E o Senhor diz na sua palavra: buscai-me enquanto eu estou perto, Mientras Él pueda ser hallado. enquanto Ele pode ser encontrado. Para mí este ministerio, Remar, Para mim, este ministério remar es como la posada del buen samaritano. é como a pousada do bom samaritano. Aquí llegan todos los enfermos, los heridos, Aqui chegam todos aqueles que estão doentes, que estão feridos, a todos los que están dolidos. aqueles que estão com dores. Y aquí en este lugar E neste lugar hay algo y es la presencia de Dios. há algo diferente e isso é a presença de Deus. Porque allí donde hay dos o más reunidos en su nombre, Porque onde estão dois ou mais reunidos no seu nome, Él está en medio de ellos. Ele está no meio deles. Amém. Amém. No pierdan la oportunidad. Então não percas a oportunidade. Allí en Europa, allí donde yo vengo, Aí na Europa, de onde eu venho, predicamos mucho la palabra en las casas de Remar. pregamos muito a palavra nas casas de remar. Vienen muchas personas como muchos de nosotros con necesidad,
con heridas, con problemas. Vêm muitas pessoas, tal como nós viemos, com muita necessidade, com muitas feridas, com muitos problemas. Y piensan que el tiempo lo cura todo. E pensam na sua mente, bom, o tempo tudo faz passar, tudo cura. Piensan que si no tocan problemas de la adicción, la droga, el alcohol, son curados. E muitos pensam que se não tocam nas drogas ou no álcool, nas adições, que são curados. Pero no son curados. Mas, no entanto, não estão curados. La palabra dice que es no poner remiendo sobre un paño viejo. A palavra de Deus ensina que não devemos pôr remendos sobre um pano velho. Allá compartíamos de vestirnos de la vestidura de Dios. Ontem falámos e compartilhámos acerca de vestir-nos com a vestimenta de Deus. Y compartimos en todas las casas de que no pierdas la bendición E compartilhamos em todas as casas, não percas a bênção de buscar a Dios porque Dios está aquí. de buscar-lhe a Deus, porque Deus está aqui. Amén. Amém. No pierdas la oportunidad hoy en la iglesia de buscar a Dios porque Dios está aquí. Não percas hoje a oportunidade aqui nesta igreja de buscar a Deus, porque Ele está aqui. La gente va a la iglesia y esperan, como ayer compartíamos, de encontrar un espectáculo o una palabra buena, bonita. A gente vai, as pessoas vão à igreja e vão, parece que procurando encontrarem um espetáculo ou uma palavra doce e muito bonita. Y no darse cuenta de que Dios está aquí y quiere que hoy tener comunión contigo, personal. Mas, no entanto, não constatam de que Deus está aqui e que Ele quer ter uma comunhão pessoal e íntima contigo. Amén. Amém. Yo doy muchas gracias a Dios porque Dios vino a mi vida. Eu dou-lhe muitas graças a Deus porque Deus veio à minha vida. Ayer cenando con Luis y con la familia, Ontem, jantando aí em casa do pastor Luís Filipe, com Luís Miguel e toda a família, compartíamos de cómo conocimos a Dios, cómo nos convertimos a Jesús. compartilhávamos acerca do nosso testemunho de como conhecemos a Deus, como é que Ele veio à nossa vida. Luis me compartía su conversión y era muy parecida a mi conversión. E o Luís Miguel compartilhava comigo a sua conversão e era muito similar à minha. La conversión fue en un lugar, en una vigilia, E essa conversão de que Deus veio à nossa vida foi num lugar onde havia uma vigília, donde había un llamado y salieron unas 40, 50, 60 personas. onde houve um chamado de Deus e saíram 40, 50, 60 pessoas. Y donde muchos no les sucedió nada en su vida. E nesse lugar houve muitos nos quais não lhes sucedeu nada nas suas Pero yo vidas. doy gracias porque sí sucedió algo en mi vida. Mas eu dou-lhe graças a Deus porque sim, algo sucedeu na minha vida. Y es porque Jesús entró en mi corazón. E o que sucedeu foi que Jesus entrou no meu coração. Y a partir de ahí cambió todo. E a partir desse momento tudo mudou. Todo cambió en mi vida. Tudo mudou na minha vida. Porque pude hallar al Señor. Porque eu aí pude encontrar ao Senhor. Porque hubo algo en mí que me dijo, quiero ir ahí, quiero salir al frente. Y ahí recibí a Jesús. Porque havia algo que me impelia e me dizia, tens que sair à frente, tens que ir aí. E aí pude encontrar a Jesus. Amén. Amém. No pierdas la oportunidad. Não percas a oportunidade La oportunidad de hoy encontrar a Dios. de que hoje possas encontrar-te com Deus. A lo mejor conoces la palabra de Dios. Ou melhor, tu podes já conhecer acerca da palavra de Deus. Conoces la Biblia. Conheces a Bíblia, Conoces la iglesia. conheces a igreja. A lo mejor llevas toda tu vida visitando una iglesia. Ao melhor, já levas toda a tua vida a visitar e a ir à igreja. Pero aún no has tenido un encuentro cara a cara con Mas, Jesús. no entanto, ainda não tiveste um encontro pessoal face a face com Deus. Quizás porque en tu corazón no estuvo la necesidad de buscar a Dios. Quem sabe porque no fundo, no teu coração, não esteve a necessidade de buscar-lhe a Deus. Sobre todas las cosas. Sobre todas as coisas. Amén. Amém. En el libro de Jeremías, No livro de Jeremias, capítulo 29, capítulo 29, versículo 13, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. versos 12 y 13. 12 e 13. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, ora, lê isto, e ele dirá, não sei ler. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, nos quais foram instruídos. No. Jeremías 29, Sim. 12 e 13. 12 y 13. O Senhor se acerca, el pueblo se acerca a mí con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿no? Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Jeremías. Perdão, que estava a ler Isaías, às vezes. Libro de Jeremías. Peço perdão, é Jeremias e estava a ler em Isaías.
Diz, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Amén. Amém. Versículo 12. No verso 12 diz, então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Amén. Amém. Amén. Amém. Entonces me invocaréis, Diz que me invocareis, vendréis y oiréis, vireis a mim e orareis a mim y oraréis a mí y yo os oiré. e eu vos ouvirei. Amén. Amém. La oración. A oração. ¿Utilizas la oración en tu vida? Será que tu fazes uso de oração na tua vida? ¿Oras todos los días? Oras a cada dia? Levanta tu mano si oras todos los días. Levanta a tua mão se oras todos os dias. Aleluia. ¿Cuánto oras al día? ¿Cuánto tiempo dedicas? Quanto tempo dedicas tu ao Senhor em oração? No quiero hacer para que te sientas mal, pero Não, ¿cuánto tiempo dedicas en la oración? não quero dizê-lo para que possas sentir mal, mas na realidade, quanto tempo dedicas tu à oração? 5 horas, 6 horas. 5 horas? 6 horas? Levante la mano quien ora 5 horas, 6 horas, 10 horas. Levanta a mão aquele que ora 5, 6 ou 10 horas. Oramos poco. Oh, glória. Não, na verdade, oramos pouco. Amén. Amém. Oramos no lo suficientemente. Não oramos suficientemente. ¿Sí o no? Sim ou não? Sejamos sinceros. Debemos de orar más. Devemos de orar mais. Miguel Díez escribió un libro O nosso pastor Miguel Dias escreveu um livro que dice orar como respirar. cujo título é Orar como Respirar. Lo que sea respirar, sea orar. Aquilo que seja o nosso respirar seja uma oração. Lo que dice en todo tiempo orar y buscar a Dios. Por isso a palavra nos ensina que em todo o tempo orai e buscai a Deus. Hablamos de que la sabiduría no es religión. Falamos que a sabedoria não é religião. Hablábamos que la sabiduría es la presencia de Dios en nosotros. A sabedoria é a presença de Deus em nós. Y que nosotros sepamos estar en todo tiempo en comunión con Dios. E que nós em todo o tempo saibamos estar em comunhão com Deus. Aprender a orar. Então aprendamos A orar como conviene. a orar como convém. A veces hacemos oraciones religiosas. Muitas vezes fazemos orações que são religiosas, No suben de este techo. que não passam mais para além deste teto. Mas nuestras oraciones deben de ser escuchadas por Dios. Mas, no entanto, as nossas orações devem daí chegar ao trono e escutadas por Deus. Clama a mí y yo te responderé. Clama a mim e eu te responderei. Me ha tocado la oración del hermano hoy. E hoje tocou-me bastante a oração do irmão. Le vi una oración de sincera. Eu vi com uma oração que é sincera. Vi una oración que estaba llegando al trono de Dios. Vi uma oração que chegava aí diante do trono de Deus. Y doy gracias por el hermano porque veo que tiene el don de la oración. E dou graças a Deus pelo irmão porque vejo que nele há o dom da oração. Don de interceder. Dom de intercessão. Necesitamos orar. Necessitamos de orar. Necesitamos interceder. Necessitamos interceder. Necesitamos dedicar todo el día, toda nuestra vida en una comunión íntima, total con Dios. Necessitamos dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa vida, cada momento, uma comunhão íntima com Deus. Porque Él quiere escuchar a su Hijo. Porque Ele deseja escutar os seus Él filhos. sabe lo que tú necesitas. Sim, Ele sabe aquilo que tu necessitas. Pero Él quiere que tú se lo pidas. Mas Ele quer que tu lhe digas, o peças. Y Él te responderá. E Ele então te responderá. Porque Él es nuestro buen Padre. Porque Ele é o nosso bom Pai. ¿Y qué padre si tú le pides alimento no te da de comer? E que Pai terrenal que se tu lhe pedes alimentos nos dá de comer. Si tú le pides ayuda no te va a extender su mano. E que se tu lhe pedes ajuda e não vais estender a sua mão. En el Evangelio dice la regla de oro, pedid y se os dará. E diz no Evangelho a regra de ouro: pedide e se vos será dado. Amén. Amém? Versículo 12 dice, entonces, versículo 13, y me buscaréis y me hallaréis. E em verso 13 diz: e buscar-me-eis e me achareis. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quando me buscardes com todo o vosso coração. Amén. Amém? Hoy vienes con un corazón entregado a Dios. Hoje vens com um coração entregue a Deus. Amén. Amém? No sé si me vais a entender, pero a veces Não sei se me vais poder entender, mas muitas vezes dejamos parte de nuestra vida, de nuestro cuerpo, en otro sitio. parece que deixamos parte da nossa vida, parte do nosso coração noutro lugar. Por ejemplo, nuestra mente
Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en otro lugar. É como que o nosso corpo está aqui, mas no entanto a nossa mente se encontra noutro lugar. ¿Sí o no? É assim ou não é? Las preocupaciones, Preocupações, qué voy a hacer más tarde, o que é que eu vou fazer depois, dónde voy a ir mañana, onde é que eu vou ir amanhã, pero nuestra mente no está aquí. mas a nossa mente não está aqui. ¿Cuánto más tu corazón? Quanto mais, se a tua mente assim está, não está o teu coração. Está tu cuerpo, pero no está tu corazón. Está o teu corpo, mas não está o teu coração. Amén. Amém? Tenemos que venir con un corazón sincero. Devemos de vir com um coração sincero. Tenemos que presentar nuestra vida de todo corazón. Temos que apresentar a nossa vida com todo o nosso coração. Nuestra oración tiene que ser de nuestro interior. A nossa oração deve provir do nosso interior. Es un significado, eso es una igualdad de clamar. Isso significa um clamor. Clamar no significa gritar fuerte. Um clamor não é dar gritos fortes. Yo soy una persona tranquila. Eu sou uma pessoa tranquila, No me gusta gritar. não gosto de gritar. A veces sin abrir los labios sé que Dios me está escuchando. Muitas vezes eu sei que mesmo sem abrir os meus lábios, sei que Deus me está a ouvir. Porque Dios no lee tus labios. Deus não está a olhar e a ler os teus lábios. Dios escucha tu corazón. Deus escuta o clamor do teu coração. Porque Jesús decía, mi pueblo de labios me alaba, Porque Jesus dizia, o meu povo com os seus lábios me louva, pero su corazón está lejos de mí. mas o seu coração está longe de mim. Lo importante es que nuestro corazón esté cerca de O Jesús. importante é que o nosso coração esteja perto de Deus. Yo muchas veces digo, no importa que falte la palabra en tu boca. Muitas vezes diz que não importa que tenhas falta de palavra na tua boca. A veces nos da vergüenza levantar oración. Muitas vezes dá-nos vergonha, inclusive, a levantar a nossa oração. A veces como que no sabemos qué decir. Muitas vezes parece que não sabemos bem aquilo que dizer. Lo que importa es lo que hay en tu corazón. Mas aquilo que é importante é o que está no teu coração. La disponibilidad de buscar a Dios de todo corazón. A disponibilidade de buscares a Deus de todo o coração. Y Dios te responderá. E então Deus te responderá. Y Dios sinceramente derramará lo que tú estás pidiendo de corazón. E Deus com sinceridade derramará sobre ti aquilo que tu estás pedindo no teu coração. Amén. Amém? El pueblo de Dios estuvo 400 años en esclavitud, pero no clamaba a Dios. O povo de Deus esteve durante 400 anos em escravidão, mas no entanto não clamava a Deus. Pedían a Dios, rogaban a Dios, pero como que Dios no escuchaba. Pediam-lhe a Deus, louvavam-lhe, mas parecia que Deus não escutava. Porque gustaban también de las cosas de Egipto. Porque eles estavam aí no Egito e estavam já acostumados e gostavam dessas coisas de Egito. Gustaban de las cosas del mundo. Desfrutavam daquilo que existia aí no mundo. Estaban entre dos dioses. É como que estivessem entre dois deuses. Amaban a Dios y amaban al mundo. Amavam a Deus, mas no entanto também amavam aquilo que estava no mundo. Hasta que llegó un momento que se dieron cuenta Até que chegaram um momento em que notaram que solo necesitaban a Dios. que somente necessitavam a Deus. Clamaron a Dios y Dios escuchó. E então clamaram a Deus e Deus escutou-os. Dice que Dios inclinó su oído y escuchó a su pueblo necesitado. Diz a palavra que o Senhor inclinou o seu ouvido e ouviu o seu povo necessitado. Por eso, buscar a Dios mientras Él pueda ser hallado. Por isso há que buscar a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Dios está ahí donde está la necesidad. Deus está onde está a necessidade. Dios está ahí donde está la miseria. Deus está aí onde há a miséria. Dios está donde está el dolor. Deus está aí onde há a dor. Dios está esperando a que tú clames a Él y Él te responderá. Deus está à espera que tu lhe clames e Ele te responderá. Dios no va a hacer nada a la fuerza. Deus não vai ficar perto de ti por força. Dios va a ser cuando tú te acerques y le digas, Dios, ayúdame, Deus vai responder-te quando tu sejas perto dele e dizes, Deus ajuda-me, sáname, sara-me, te necesito. eu Y necessito-te. Dios obra. Então Deus começa a operar Dios hace el milagro e Deus faz o porque milagre. lo buscas de todo corazón. Quando o buscas com todo o teu coração. Amén. Amém. En el libro de Hechos, No livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 9. Versículo 9. capítulo 20, verso 9. E estando um certo mancebo, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante a extensão do discurso de Paulo, e foi levantado morto. Amén. ¿Habéis escuchado esta palabra? Já ouviste alguma vez esta história, esta palavra? Los apóstoles estaban reunidos en el lugar alto. Os apóstolos estavam reunidos no cenáculo.
estaban llenos de la presencia de Jesús. Estavam cheios da presença de Jesus. Estaban recibiendo palabra de Dios. Estavam a receber a palavra de Deus. Tenían miedo de los hombres, pero estaban llenos, había unción, había llenura de Dios en ese lugar. Neles havia algum medo dos homens que os perseguiam, mas eles aí estavam plenos, esse lugar estava cheio da presença de Deus. Pablo estaba predicando la palabra. E Paulo estava a pregar a palavra. Mi Biblia dice, Pablo disertaba largamente. Diz que na Reina Valera, Paulo dissertava alargadamente. O sea que fue larga la predicación. Significa que a pregação de Paulo foi extensa. Mas había unción de Dios, Dios estaba ahí. Mas havia uma unção de Deus, a presença de Deus estava aí. Había un joven llamado Eutiquio, E havia um jovem que se chamava Eutico, el cual estaba cerca de la ventana. o qual estava aí na janela sentado. Tú no has estado muchas veces cerca de la ventana y estás escuchando lo que hay dentro y también estás escuchando lo que hay fuera. Muitas vezes tu também já estiveste aí à janela e parece que estás a escutar aquilo cá dentro, mas também escutas aquilo que se passa lá fora. No podemos escuchar a Dios y escuchar al mundo. Não podemos estar a escutar a Deus e a escutar ao mundo. Si entramos aquí, buscamos de todo corazón a Dios. Se entramos aqui neste lugar reunidos no nome de Jesus, então buscamos a Deus com todo o nosso coração. Comenzamos orando, alabando, preparando nuestro cuerpo para que podamos recibir toda la palabra que viene. Começamos orando e louvando ao Senhor e preparando o nosso corpo para poder receber tudo aquilo que vem de Deus. No podemos despistarnos. Não podemos estar despistados. Viernes, cuando vine aquí a esta iglesia, Na sexta-feira, quando vim aqui a este lugar, a esta igreja, pedí a Tina la clave si había aquí internet pedia a chave de que se havia aqui internet y me dijo, no, aquí no hay internet. e eu disse, não, aqui não há internet. Aquí lo que se busca es a Dios. Aqui aquilo que se busca é a Deus. No hay interferencia, solamente buscar la llenura de Dios. Não pode haver interferência, somente buscar a presença de Deus. Este hombre cayó desde la ventana porque estaba despistado. Este homem caiu desde a janela, deixou-se dormir porque, na verdade, estava despistado. Lo levantaron muerto, cayó muerto. E diz que ao cair morreu e levantaram-no, estava morto. Nosotros venimos aquí a recibir vida. E nós vimos aqui para receber vida. Y vida en abundancia. E vida abundante. A través de la palabra de Dios. Por meio da palavra de Deus. A través de llenar nuestras vidas de la unción de Dios. Através de encher a nossa vida com a unção de Deus. De tener los oídos, el corazón abierto para recibir todo lo que hoy va a hacer Dios en este Para lugar. ter os nossos ouvidos e o nosso coração aberto para receber tudo aquilo que Deus vai operar neste lugar hoje. Hace unas semanas en una iglesia en España, Faz já uma semana, abriu-se uma igreja em Espanha un hermano me compartía, decía, e um irmão compartilhou comigo. ya no veo la presencia de Dios, yo no es como antes había más presencia de Dios. E ele dizia, bom, parece que já não vejo a presença de Deus, não é como antigamente, antes parecia que via mais a presença de Deus. Antes había como más milagros, había como un mover mayor de Dios. Antes parecia que havia um mover maior de Deus e parece que havia mais milagres. Yo le dije, mira, el problema está en ti. E eu disse, não, irmão, o problema na realidade está em ti. El problema no está en Dios. O problema não está em Deus. Dios es omnipresente. Deus é omnipresente. Dios está en medio de su pueblo. Deus está no meio do seu povo. Dios es el mismo ayer, hoy y Deus por é los o mesmo siglos. ontem, hoje e pelos séculos. El problema es que tu corazón está lejos O de problema Dios. está no teu coração que está longe de Deus. Y quizás Dios está obrando cerca de ti, en un hermano que está cerca de ti, E pode ser que Deus esteja a operar na vida do irmão que está ao teu lado, mas tú no te das cuenta porque estás pensando otra cosa. mas tu não notas porque tu estás a pensar noutras Tu coisas. corazón está endurecido. O teu coração está endurecido. Y vienes aquí pensando de que Dios ya no hace milagros. E vens a este lugar a pensar que Deus já não opera milagros. Dios es el mismo de ayer. Deus é o mesmo Deus de ontem. Dios sigue haciendo milagros hoy en día. E Deus continua a fazer milagros hoje em El dia. problema es que tú no lo ves. O grande problema é que tu não o Porque vês. tus ojos están cerrados y tus oídos están Porque os tapados. teus olhos estão fechados e os teus ouvidos estão tapados. Porque no buscas a Dios de todo Porque corazón. não procuras a Deus com todo o teu coração. Y cuando no lo buscas, E no te então das quando não o cuenta. buscas, No te das cuenta de que Dios está aquí. então não notas que Deus está aqui. Amén. Amém. Es la fe de la iglesia. É a fé da igreja. Es la creencia en tu corazón de que saber que Dios está en todo lugar. É o crer no teu coração de saber que Deus está em todo lugar. Saber que Dios está obrando en medio de ti allí donde vayas. Que Deus está a operar na tua vida aí de onde quer que tu vás. De que Dios está deseando
intervenir en ese lugar. Porque Deus está a desejar intervir nesse A lugar. veces vamos nosotros delante de Dios Para que nós possamos caminhar diante de Deus. y no dejamos o no decimos, Señor, obra en este momento. E quando chegamos dizemos, Deus opera neste lugar. Dios está ahí, Deus está aí. Dios es omnipresente, Deus é omnipresente. mas Dios está esperando a que tú le digas, Señor, obra. Mas Deus está à espera que tu possas dizer, Senhor, opera. Esa es la sabiduría. que viene de Essa lo é a alto. sabedoria que vem desde o alto. En el Evangelio de Lucas 19, No Evangelho de Lucas 19, del 1 al 5, do 1 ao 5, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia aí um varão chamado Zaqueu. E este era um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque ele havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. amén. Amém. No sé si fue ayer o anteayer, escuchamos una alabanza que a mí es la principal. Não sei se foi ontem ou A que mais anteontem me que gusta. escutámos uma palavra, um louvor que para mim é essencial, principal. Y dice que entre medio de la multitud E diz que no meio da multidão, yo me acerqué al sacerdote, al lugar santo. eu acerquei-me ao sacerdote, ao lugar santíssimo. La palabra de Dios dice que no fuisteis vosotros, sino fui yo quien os escogió. A palavra de Deus diz que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu a nós. Toda la gloria es de Dios siempre. Toda a glória é de Deus sempre, em todo momento. Cuando Dios vino a mi vida, Quando Deus veio à minha vida, yo no sé cómo yo pude estar en ese llamado. eu não posso entender nem perceber como é que eu pude estar nesse Yo me chamado. estaba riendo, yo me estaba bufando de esa reunión, Eu estava a rir-me, estava a escarnecer dessa reunião, pero cuando hicieron un llamado, yo estaba ahí. mas quando fizeram esse chamado, de repente me encontrava aí. Y yo sé que el Señor me cogió y movió mis pies y me dijo, ahí te quiero. E eu sei que foi o Senhor que me agarrou e fez andar pelos meus pés e dizer-te aí eu quero-te. Yo di gracias a Dios todos los días por ese momento. E eu dou graças a Deus todos os dias por esse momento. De que Él tocó mi corazón y me puso delante de Él Porque Ele tocou o meu coração e colocou-me na sua presença. y me dijo, ¿qué quieres? E perguntou-me o que é que tu queres. Y yo le dije, ayúdame, E eu disse-lhe, ajuda-me, no puedo vivir, não posso viver, quiero morir. quero morrer. Y Él me dijo, para nada, E ele disse-lhe, para nada, tú eres mi escogido, tu és o meu escolhido. voy a darte nueva vida Vou dar-te uma vida nova. y todos los días de tu vida estaré contigo. E em todos os dias da tua vida eu estarei contigo. Amén. Amém. Pero sucedió algo que dice aquí la palabra en el versículo 3. Mas algo sucedeu que é o que diz aqui a palavra no verso 3. Procuraba ver quién era Jesús. Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Cuando los tiempos de Jesús, grandes multitudes seguían a Jesús. Nos tempos que Jesus caminhou pela terra, grandes multidões o seguiam. Pero personalmente Jesús tocó a pocas personas. Mas pessoalmente ele tocou a poucas pessoas. Las personas que se esforzaron a acercarse a Jesús. E foram essas pessoas que esforçaram-se para ficar perto de Jesus. Zaqueo era pequeño, era bajo. Zaqueu diz que era de baixa estatura, era pequeno. Entre medio de la multitud como que nadie podía verlo. E no meio da multidão ninguém poderia ver que aí estava Zaqueu. Él se esforzó a procurar a Jesús, a E buscar ele a Jesús. esforçou-se a procurar Jesus. Él buscó los medios, él se subió a un árbol para para que Jesús le viera a él. Ele então procurou os meios, subiu uma figueira brava para procurar ver-lhe a Jesus. Había un ciego que estaba a la puerta de la ciudad, Diz também que havia um cego que estava à porta da cidade. llamado Bartimeo, Chamava-se Bartimeu. y él gritaba a Jesús, 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 Hijo de Dios. E dizia Bartimeu, Jesus, Jesus, Filho de Deus. Los discípulos decían, cállate, no molestes al E os maestro. discípulos diziam, calla-te, por favor, não molestes o mestre. Mas Jesús reprendió a los discípulos y se acercó al ciego. Mas, no entanto, Jesus repreendeu os seus discípulos e então veio a esse cego. Le dijo, ¿qué necesitas que yo haga por ti? E disse-lhe, que necessitas que eu faça por ti? Todo el mundo sabía que era ciego, E todo mundo parecia que estava cego. pero Jesús te pregunta y quiere que tú te acerques
Y Jesús te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? E Deus espera que tu fiques perto dele e ele pergunta-te o que é que tu queres que eu faça por ti. Bartimeo dijo, soy ciego, ayuda. Bartimeu diz, eu sou cego, ajuda-me, dá-me vista. Dame vista. Dá-me vista. Jesús le sanó. E Jesus aí sarou. Amén. Amém. Zaqueo procuró que Jesús le viera. Zaqueu procurou que Jesus o pudesse ver. Ahí donde estás, Jesús te está viendo. Aí onde tu estás hoje, Jesus está a ver-te. No solamente viéndote por fuera, Não está somente a ver-te da tua forma exterior, está viendo tu interior Ele principalmente. está olhando ao teu interior. A lo mejor estás mirando hacia aquí, Pode ser que estejas a olhar para aqui, pero tu corazón está en otro sitio. mas pode ser que o teu coração esteja noutro lugar. Jesús quiere que pongas toda tu intención en Él. Mas Jesus quer que tu ponhas toda a tua atenção nele. Y en ese momento Dios obrará en ti. E então é nesse momento que Ele operará em ti. Amén. Amém. No me quiero alargar, pero dice la palabra que en medio de la multitud Não me quero estender, mas diz a palavra aqui no meio da multidão. hubo alguien que tocó a Jesús. Houve alguém que tocou a Jesus. Hubo alguien que rozó el manto de Jesús. Alguém que tocou o borde do manto de Jesus. Jesús exclamó y dijo, ¿quién me ha tocado? E Jesus deteve-se e disse, quem é que me tocou? Los discípulos dijeron, maestro, te ha tocado toda la multitud. E os discípulos disseram, bom, mas mestre, toda a multidão está aqui à tua volta e quer tocar. No, ¿quién me ha tocado? E ele voltou a dizer, mas não, quem é que me tocou? Porque de mi manto salió poder de Dios. Porque do meu manto eu senti sair o poder de Deus. Hubo alguien que iba con necesidad y le dijo, si yo tocase a Jesús sería sana. Houve alguém que ia com uma grande necessidade e dizia no seu coração, se basta-me tocar o borde do manto, eu serei sarada. Esa era una mujer que durante años tenía un flujo de sangre que no se podía sanar. Era uma mulher que tinha um fluxo de sangue durante anos e não podia ser sarada. Y ella con toda su intención, si yo tocase a Jesús sería sana. E ela com toda a intenção do seu coração dizia, se eu tocasse a Jesus podia ser sarada. La palabra de Dios dice E a palavra de Deus diz, que el que cree en mí, aquele que crê em mim, todo lo es posible. tudo é possível. Amén. Amém. Creer es acercarnos a Dios. Acreditar é acercar-nos a Deus. Creer es buscar a Dios en todo momento. Crer-lhe é procurar a Deus em todos os momentos. Ahí donde estemos, saber que la intervención de Dios va a obrar. É saber onde quer que estejamos, Deus vai intervir e vai operar. A veces uno piensa y dice, con lo pequeño que yo soy, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Muitas vezes começamos a pensar, bom, mas eu sou tão pequeno, como é que Deus me vai ver? Deus está fijándose en ti. Eu quero dizer-te que Deus está a ver-te. Ele está a fixar-se em ti. Los ojos de Dios están en ti ahora. Os olhos de Deus estão sobre ti. Dios te está mirando. Deus está a olhar. ¿Tú estás a ver a Dios? Tu estás a olhar para Deus? ¿Tú sabes que Dios está cerca de ti? Tu sabes que Deus está perto de ti? Amén. Amém? Para acabar en Segunda de Crónicas, capítulo 7. Para terminar, em Segunda Crónicas, de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crónicas, capítulo 7, Versículo 14 y 15. verso 14 Y 15. e 15, assim diz a palavra do Senhor. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei desde os céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amén. Amém. Si se humillare mi pueblo, Se humilhar o meu povo, humillarse es saber que la gloria y el poder es de Dios. humilhar-se é saber que a glória e o poder é de Deus. A veces pensamos que nosotros podemos solucionar todo. Muitas vezes pensamos que nós mesmos podemos solucionar as coisas. Pensamos que tenemos el conocimiento, la sabiduría de poder solucionar las cosas. Pensamos que nós temos o conhecimento e a sabedoria para poder solucionar as situações. A veces estamos en momentos o lugares
que son imposibles de solucionar. Mas muitas vezes encontramos em momentos, circunstâncias e lugares no quais são impossíveis solucionar as Aún situações. así, Mas ainda assim, no nos humillamos. não nos humilhamos. Humillarse es pedir ayuda. Humilhar-te é pedir-lhe ajuda. Amén. Amém? El Señor me estaba hablando mucho de los niños en estos días. O Senhor está a manifestar-se à minha vida e a falar muito através das crianças. El Señor dice que el reino de los cielos es de los niños. A palavra de Deus diz que o reino dos céus pertence às crianças, aos meninos. Una característica de los niños Uma das características das crianças es la humildad. é que eles são humildes, é a humildade. Es pedir. É que eles não têm problemas em pedir. Es pedir ayuda en todo momento. Pedem ajuda em qualquer momento. Sabiendo que el Padre les va a ayudar. Porque eles sabem que o Pai os vai ajudar. Pero cuando nos hacemos mayores, nos endurecemos. Mas à medida que vamos crescendo, parece como que nos vamos endurecendo. Creemos que nuestras fuerzas lo pueden todo. Começamos a pensar que nas nossas forças podemos tudo. Que nuestro intelecto, nuestro conocimiento nos va a ayudar en todo. Pensamos que o nosso intelecto e o nosso conhecimento pode nos ajudar em tudo. Y cuando nos presentamos o Dios se presenta delante de nosotros, Ou quando nos apresentamos ou Deus se apresenta diante de nós, el Señor nos pregunta, nos dice, ¿qué necesitas de mí? o Senhor pergunta-nos: o que é que tu necessitas de mim? ¿Quieres que te ayude? Queres que eu te ajude? Y no nos humillamos. E no entanto não nos humilhamos. Y a veces han de venir a nosotros situaciones, circunstancias fuertes. E então há de haver circunstâncias e momentos que são fortes que vêm à nossa vida, Donde nos damos cuenta de que es imposible poder salir de ese problema. onde então vemos que é impossível por nós mesmos sairmos desse problema. Y ahí en ese momento es donde debemos de clamar y pedir ayuda. E é nesse momento então que devemos clamar e pedir-lhe ajuda. El principio de la sabiduría es la humildad. Um princípio da sabedoria também é a humildade. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesus disse: aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, Y hallaréis descanso para vuestras almas. e encontrareis descanso para as vossas almas. El hombre más humilde de este mundo O homem mais humilde deste mundo es el hombre que tiene más sabiduría en esta tierra. é aquele homem que tem mais sabedoria à face da terra. Porque es un hombre que deja que Dios obre en medio de él. Porque é um Deus que permite que Deus opere no seu meio. Amén. Amém. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y Se oraren, se humilhar o meu povo sobre o qual o meu nome é invocado e orar, buscaren mi rostro buscar a minha face y se convirtieren de sus malos e caminos, converter-se dos seus maus caminhos, entonces yo iré desde los cielos então eu ouvirei desde os céus y perdonaré sus pecados e eu perdoarei os seus y pecados sanaré su tierra. e sararei a sua terra. Recibe esta palabra de Dios en tu corazón. Recebe esta palavra de Deus no teu coração. Recibe la palabra de humillarte, de abrir tu corazón. Recebe esta palavra de humilhar diante de Deus o teu coração. De que tu necesidad salga de lo interior de tu corazón. Que a tua necessidade possa brotar do interior do teu coração. Que eso sea clamar a Dios. E isso seja um clamor a Deus. Y Dios desde los cielos responderá E Deus desde os céus te ouvirá e responderá. y traerá ayuda sobre tu vida. E trará ajuda para a tua vida. Sanará y salvará tu vida. Salvará e sanará a tua vida. Acabo con este versículo 15. E acabo com o verso 15. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Diz que agora estarão abertos os meus olhos, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. A la oración en este A lugar. oração neste lugar. Amén. Amém. Qué bueno es que en cada oración Dios obre. Que bom que faças uma oração para que Deus possa operar. Qué bueno que allí donde estés todos los días de tu vida, cuando ores, Dios te escuche y Dios obre. Que bom que a cada momento, em cada circunstância, tu possas orar e ver que Deus opera na tua vida. Y que digas, Señor, yo no puedo ser tú el que trabaje. Senhor, eu já não posso, mas sejas tu aquele que faz o trabalho. Y Dios obrará y hará milagros en medio de Então ti. Deus operará e fará milagres no teu meio. Dios derribará puertas. Deus abrirá Dios portas. quitará piedras. Deus retirará Dios pedras. abrirá camino en medio del desierto. Deus abrirá caminhos no meio da sequidade. Dios traerá lluvia en medio del desierto. Deus trairá chuva no meio do deserto. Que Dios responde a sus hijos. Porque Deus responde aos seus Porque filhos. la oración del justo tiene poder, tiene Porque a oração autoridad. do justo tem poder. Porque el mejor arma que debemos de tener Porque a melhor arma que devemos ter es orar y clamar cada día a Dios en todo momento. é orar e clamar a Deus a cada dia, em todo momento. Aleluya, ponte de pie conmigo. Aleluia. Coloca-te aí de pé comigo. Aleluya. Aleluia. Señor, queremos
buscarte de todo corazón. Senhor, queremos buscar-te com todo o nosso coração. Señor, tú sabes lo que necesita nuestra vida. Senhor, tu conheces aquilo que a nossa vida necessita. Más que nadie en este mundo, tú conoces mi corazón. Mais que nada, tu és aquele que conhece o nosso coração. Señor, yo hoy quiero presentarte mi vida. Senhor, eu hoje quero apresentar-te a minha vida. Yo quiero que tú obres, Señor. Eu quero que sejas tu a operar, Senhor. Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Senhor, eu peço-te perdão pelos meus pecados. Señor, yo de un corazón sincero te pido perdón por mis malos caminos. Senhor, eu de sincero coração peço-te perdão pelos meus maus caminhos. Señor, yo te quiero decir que te necesito, Señor. Senhor, eu quero dizer-te, Senhor, eu necessito-te. Señor, yo quiero buscarte Senhor, eu quero buscar-te de todo corazón, com todo o con coração, todas mis fuerzas, com todas as minhas con toda forças, mi alma. com toda a minha Señor, alma. yo quiero decirte que te necesito, Senhor, Señor. eu quero dizer-te, Senhor, que te necessito. Señor, yo necesito que obres en mí, Senhor, necessito que tu operes em mim, en mi vida, en mi hogar. na minha vida, no meu lar. Señor, y que tú hagas, Señor, Que tu seja tu milagro. aquele que faças os milagres. Señor, Dios mío, llena de tu presencia este lugar, Senhor, por amor de Deus, enche da tua presença este lugar. pero sobre todo llena de tu presencia mi corazón. Mas sobre todas as coisas, enche da tua presença o meu coração. Señor, que no te alejes de mí. Senhor, não te afastes de mim. Señor, que sobre todo yo no me aleje de ti. E sobre todas as coisas, Senhor, que não seja eu a afastar-me de ti. Señor, que yo sea como tu discípulo amado. Senhor, que eu seja como o teu discípulo amado. Que mis oídos estén acostados en tu corazón. Que os meus ouvidos se recostem sobre o teu coração. Y que pueda llegar a escuchar los latidos de tu E que eu corazón. possa chegar a escutar os batimentos do teu coração. Y que en mi vida solamente haya un propósito. E que na minha vida somente exista um propósito. Y es estar cerca de ti. E é o de estar perto de ti. No quiero alejarme, Señor. Não quero afastar-me, Quiero Senhor. estar cerca de ti, Quero Jesús. estar perto de ti, Quiero Jesus. abrazarte cada momento. Quero Señor. abraçar-te em cada momento, Quiero Senhor. sentir la presencia del Padre. Quero sentir a presença do Pai. Porque, Señor, estando contigo, Senhor, porque estando contigo, tengo paz, eu tenho paz, tengo seguridad, tengo segurança, lo tengo todo en ti. eu tenho tudo em ti. No quiero apartarme de ti. Eu não quero afastar-me de ti. En el nombre de Jesús. No nome de Que Jesus. Dios te bendiga. Que Deus te abençoe.